Olá, a TVA entrevista o deputado Gelson Merizio, que está deixando a presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esta foi a terceira passagem de Gelson Merizio pelo cargo. Ele também esteve à frente do Legislativo Estadual entre 2010 e 2011, 2011 e 2013 e agora 2015 e 2017. Deputado, obrigado pela entrevista. Ao que o senhor atribui o fato de conseguir aí 3 vezes assumir a presidência da Casa, algo que não é muito comum, pelo menos na história recente do Parlamento? Primeiro, a forma como administramos a Casa pela primeira vez lá em 2010, deixando muito claro e evidente que o que tem que ser ressaltado não é a questão administrativa, é o trabalho do parlamentar, é o exercício de um mandato popular que é conquistado com muito esforço, com muita dificuldade e também com muita honra, porque representar 70, 80, 100 mil pessoas é uma missão muito maior do que uma função administrativa. Dar a todos oportunidades iguais, criar as condições para um bom trabalho de cada um dos parlamentares, é o que eles querem, de fato, no dia a dia da Casa, e é o que foi propiciado no primeiro mandato e, consequentemente, nos outros 2 que se deram sequência a esse trabalho. Quando o senhor tomou posse no atual mandato, lá em 2015, no discurso o senhor disse que o seu mandato teria 3 cláusulas que o senhor colocou como pétreas: independência, transparência e sintonia com as ruas. O senhor acredita que conseguiu atingir essas 3 cláusulas, conseguiu desenvolvê-las no decorrer desses 2 anos? Nós cumprimos o compromisso de perseguir cada uma delas. É evidente que nada é perfeito, nada é como gostaríamos que fosse de forma ideal. No entanto, o processo foi muito transparente, tanto é que enfrentamos muitos problemas que foram e vieram à tona em função desta transparência. Há um ditado que diz que o sol é o melhor dos detergentes porque permite que todos enxerguem aquilo que precisa ser melhorado, e nós fizemos desta forma. Também estivemos associados ao sentimento de rua, e tanto é verdade que mesmo em anos tão difíceis no mundo político como o Brasil passa, nós atravessamos a crise política do Brasil sem termos nenhum envolvimento de um parlamentar da Casa, de nenhum processo administrativo. Aliás, não fizemos mais do que a nossa obrigação, mas num ambiente tão hostil como foi 2015, 2016, me parece que também é uma conquista. O senhor fez essa comparação, essa colocação a respeito de 2015 e 2017, que foi um cenário político totalmente diferente daqueles 3 anos anteriores, que quando o senhor esteve a primeira vez na presidência. Mudou muito o modo de gerir a Casa por causa dessa situação? Nós tínhamos um cenário econômico, político favorável entre 2010 e 2013 e agora, 2015 e 2017, um cenário bem desfavorável. Mudou muita coisa na forma de gerir a Casa? Olha, sempre mudam os problemas, mas as soluções, em tese, são as mesmas. Muita gestão, muita economia, muita transparência no processo público. Isso vale para 2015, para 2016, como vai valer para 2017 e 2018. Tenho convicção que a proliferação de veículos de comunicação convencionais, especialmente de redes sociais, faz com que o cidadão esteja muito informado. E estando informado, ele cobra de uma forma muito contundente uma postura clara e transparente do seu representante. Nós compreendemos isso e praticamos isso na plenitude durante esses últimos 2 anos. Falando dos 5 anos que o senhor ficou à frente da presidência, qual o senhor acredita que foi o maior legado que o senhor deixa aqui na Casa? Transparência nas ações administrativas, muita rigidez no controle de gastos e o produto entregue à população, que é o serviço público. Nós, desses 3 anos finais, mais os 2 do primeiro mandato, nós tivemos mais de 300 milhões economizados e transformados em serviço público, especialmente depois do Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, transformados em cirurgias eletivas. Isso, além do recurso e do efeito prático e direto, ele também tem um efeito filantrópico, porque ele deixa para o futuro um legado de economia que vai ser cobrada pela população e também de comparativo entre os demais poderes, os demais órgãos, que terão, no exemplo da Assembleia, que transformou processo administrativo em cirurgia eletiva, que é algo possível de ser perseguido. Tem algo que o senhor eventualmente não tenha conseguido desenvolver ou não desenvolveu a contento ou entende que ainda há muito a evoluir dentro das medidas administrativas que o senhor tomou nesses 5 anos? Olha, há muito a evoluir. Nós ainda não temos a dimensão exata do processo administrativo, que é evolutivo. O funcionário efetivo, quando ele é concursado, ele tem uma relação com o Estado de 60 anos. 30 na ativa e mais 30 como aposentado no mínimo. Nós conseguimos reduzir de 408 cargos
que eram 828, ou mais de 50% de redução no número de funcionários efetivos. Agora, nós precisamos dimensionar qual é a necessidade efetiva, não apenas porque há vaga aberta, mas que é preciso para que se preste um bom serviço para a população. Isso é um processo evolutivo e tenho certeza que o Silvio vai dar sequência nesse processo de modernização e de transparência no trato com o processo administrativo. De que forma a experiência adquirida nesses 5 anos no comando da Casa devem lhe ajudar na sequência da sua carreira política? Olha, eu gostaria de ser governador do Estado. Vou me preparar para isso, vou conhecer o Estado, seus problemas, suas potencialidades e sem obsessão, nem tampouco com assodamento, vou buscar a condição primeiro de candidato e depois, se possível, de governador. E para isso, é claro que a experiência adquirida aqui é uma escola que deve ser levada para frente e para ser posta à avaliação das pessoas. Nós vivemos momentos difíceis na vida pública brasileira e há que se ter coragem para tomar as medidas que sejam necessárias. Nós demonstramos neste período que não temos nenhuma dificuldade em fazer os movimentos que têm que ser feitos, sempre no intuito de, no final da ponta, prestarmos um bom serviço às pessoas. Cada vez de forma mais efetiva, os recursos serão mais escassos. Por isso mesmo, há que se reduzir os processos administrativos e permitir que esses recursos se transformem em serviço, em policial na rua, em enfermeiro no hospital, junto com o seu médico, em professores bem remunerados e qualificados nas salas de aula. O senhor, em 2015, levantou a bandeira da redução dos dodécimos, dos poderes e dos demais órgãos ligados à administração, como o TSE e o Ministério Público. No ano passado foi aprovado um projeto aqui na Casa que reduziu um pouco o repasse do dodécimo da Assembleia para atender aí uma situação do Poder Executivo que tinha que acertar alguns débitos com os demais poderes. O senhor entende que esse assunto que o senhor levantou lá em 2015, mas infelizmente não teve sequência, ainda tem espaço para ser debatido, ou seja, os poderes podem reduzir um pouco da sua parcela para melhorar a arrecadação do Executivo e, consequentemente, a prestação de serviços, que é o objetivo do governo? Eu entendia e continuo entendendo que nós não podemos ter dois tipos de serviço público. O dos poderes, que tem uma remuneração quase próxima do ideal, que tem uma aplicação em uma jurisdição quase próxima do ideal, e o do executivo, que é o serviço público às pessoas de forma direta, como a saúde, a educação, a segurança pública, apenas com o possível. Nós temos que, com o tempo, de forma transparente, medirmos o tamanho possível do Estado nos seus poderes e também no executivo. E a Assembleia demonstrou claramente que dá para caminhar nesta direção, tanto é que este ano reduzimos o repasse que teríamos direito, porque entendíamos que era possível fazer este movimento para atendermos uma questão pontual do Executivo com o Judiciário e com o Ministério Público, mas também como demonstração que há espaço para a evolução neste tema. O senhor deixa a presidência, mas tem mais 2 anos de mandato como deputado. Como vai ser a atuação de Gelson Merizio, deputado, agora nesses 2 próximos anos? Nós construímos ao longo do ano passado, com a nossa equipe técnica, alguns projetos estruturantes que entendemos importantes para o Estado, especialmente na área da segurança pública e também na questão da gestão eficiente do Estado, projetos estruturantes que precisam de um amplo debate com a sociedade para ouvir, modificar e aprimorar, que é o que eu pretendo fazer com mais tempo agora nestes 2 anos que antecedem 2018. Me parece que vai ser uma contribuição com o debate, sem pretensão de aprová-lo como é proposto, tampouco de aprová-lo, mas sim debater e, se for entendimento da maioria, poder implantá-lo. Com o tempo, se faz um debate mais qualificado. A parte administrativa sempre rouba um pouco desse tempo, O eleito, mais de 120 mil pessoas. É um número extremamente expressivo que me escolheram como seu representante, não como presidente da Casa. Então, volto a este papel com muita honra, com muito prazer e com muito empenho. Tem algum desses projetos que o senhor gostaria de destacar, que o senhor entende que deve trabalhar com mais afinco? Eu já protocolei na Casa, todos eles ligados à segurança pública, e ao longo deste ano vamos debatê-los com profundidade. Se fosse falar agora seria superficial e acho que não é o caso, mas vamos debatê-lo com todos os envolvidos, com os policiais civis, militares, com o governo e com a sociedade. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para todos os telespectadores da TVAL no encerramento da nossa entrevista. Mensagem de agradecimento, primeiro àqueles que me escolheram como seu representante, depois aos 40 deputados que me escolheram como o seu representante no processo administrativo, e finalmente aos funcionários da Casa, que tiveram sempre muito espírito público, compreensão das dificuldades, e acredito que juntos prestamos um bom serviço nesses 2 anos. Obrigado, deputado, pela entrevista, e você prossegue agora com a programação da TVAL.